Senhoras e senhores, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui nessa casa que sempre nos acolheu com carinho, com atenção, com amor. E é a minha, e não obstante eu já ter feito esse ano 45 palestras, essa é a 46ª e a primeira para a doutrina espírita, que é a doutrina que eu abracei nessa encarnação com muita alegria. Mas já fiz 45 palestras esse ano para os nossos irmãos da Umbanda. E falei lá sobre Espiritismo, que é o que eu conheço. Meus irmãos, como nós temos tema na palestra, para você que quer crescer espiritualmente, como crescer espiritualmente, vamos ao tema. Naturalmente que tudo serve para o nosso crescimento espiritual. Aqui nós passaríamos 10 encarnações falando que tudo. Aprender matemática serve para o crescimento espiritual? Sempre. Matemática é ciência. E a nossa evolução se faz de maneira multidisciplinar, conhecendo todas as coisas. É tão importante conhecer todas as coisas que uma única existência não é suficiente para fazê-lo. Por isso, quem é espírita, acreditamos na reencarnação. E a Terra é a escola bendita, onde nós voltamos para continuar a lição, para voltar a aprender e aprender a crescer espiritualmente. Então, matemática, quando eu estudo, se eu aprendo a dirigir um carro, eu estou crescendo espiritualmente. Não é que só dirigir carro vai fazer com que eu cresça espiritualmente. Mas se eu somo 100, 200, 300 coisas, tudo isso colabora para o meu crescimento espiritual. Sempre. Mas eu não vou falar sobre dirigir carro e nem sobre matemática. Vamos falar algumas coisas mais ligadas às práticas espirituais para que a gente possa concentrar o nosso foco nisso. E me ocorreu aqui algumas dicas importantes para quem quer crescer espiritualmente. Primeira, sobretudo no mundo de hoje, que é um mundo de conflitos, um mundo dividido. Nós vivemos um mundo dividido. Nós vivemos um mundo de conflitos. No mundo de hoje vai te ajudar demais, nos ajudar demais. Não julgue nada nem ninguém. Nunca. É a primeira dica para você crescer espiritualmente. Ah, mas quer dizer que eu vou concordar com tudo? Eu estou falando sobre concordar com tudo, eu estou falando sobre não julgar. Por exemplo, eu sou contra o aborto como método anticonceptivo. E tem gente que é a favor. Tem gente que já fez o aborto. Eu sou contra. Porque eu aprendi na doutrina selo, porque ali não é só um corpo, tem um espírito reencarnante, os motivos são vários. Eu não concordar não me dá o direito de, descobrindo que uma mulher fez o aborto, condená-la. Não sei se você entende. Muito pelo contrário. Eu devo acolhê-la, dar amor, carinho, compreensão, porque eu vou seguir o que Jesus falou no Evangelho. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu posso não ter o do aborto porque não tem como um homem fazer o aborto em si mesmo, mas eu posso ter outros e com certeza os tenho. Então não julgar nada nem ninguém. Não quer dizer concordar com tudo, a gente pode discordar da maioria das coisas, mas é não julgar. Porque quando nós julgamos, nós caímos no que eu chamo, eu vou empreender tempo, pensamento, energia e atitudes, que precisa de tempo. Tempo, pensamento, energia, que aquele pensamento vai fazer com que eu empreenda energia dentro do que eu estou pensando. Como uma palestra, eu estou empreendendo a minha energia dentro do que eu estou pensando. Então, tempo, energia, vai me consumir muito no combate ao que eu julgo ser o mal. E se eu começo demais a combater o mal, há um perigo. Eu começo a pensar muito no mal que eu tenho que combater. E pensando muito no mal, há outro perigo. Na minha cabeça, ter mais mal do que bem, porque como eu tenho que combater. E há outro perigo. Eu me tornar mal também.
Para você ter uma... Deixa eu ver como é que eu ilustro isso. Se você ficar olhando demais para o abismo, guarde bem o que eu vou falar. Se você ficar olhando demais para o abismo começa a olhar para você de volta. Não sei se dá para entender. Se você parar à noite, faça um teste. Se você parar à noite num terreno baldio, você vai entender o que eu estou falando. Você vai parar à noite, meia-noite, num terreno baldio, apagado a luz, aquele mato, e você vai parar e ficar olhando para o mato. Meia hora. Você vai ver que o mato começa a olhar de volta, não é? Começa a fazer um barulho estranho, o mato mexe, eu não sei. Por quê? Porque eu vou encontrar aquilo que eu estou procurando. É lei da vida. Jesus disse, buscai e achareis. Mas ele não falou o quê? O que você buscar... Tem um ditado antigo que diz, assombração sabe para quem aparece. Se eu desandar a buscar isso, adivinha o que eu vou encontrar? Se eu entrar no cemitério à noite, entrei no cemitério à noite, teoricamente está todo mundo morto. A gente conta com isso, não é assim? Fisicamente ninguém vai enterrar gente viva. E o que tiver de vivo já está morto. Que são os espíritos. Mas se parar e você sentar num túmulo, vou passar uma hora aqui contemplando o cemitério, você vai ver o que vai aparecer de coisa. Não é? Por quê? Porque já é propício aquilo ali. Então o problema de eu combater o mal é que eu tenho que pensar demais no mal que eu vou combater. Por isso, eu aprendi com Chico Xavier, o mesmo estilo. Madre Teresa de Calcutá, com Mahatma Gandhi, eles nunca combatiam o mal. Eles pregavam o bem. Então, em vez de eu combater o aborto, você nunca me viu fazendo isso, embora eu seja eminentemente contra. Eu vou falar a favor da vida. Não sei se você entende. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Em vez de eu falar do combate à violência, se eu combater a violência, eu tenho que saber o que é violência, estudar a violência, porque senão eu estou falando aqui de algo que eu não conheço. Estudar a violência, ver casos de violência, sim ou não, para poder combater. Olha aqui o caso. Aí eu passo um vídeo de um homem espancando uma mulher. Olha outro caso, de uma pessoa sendo morta no assassinato. Você acha que eu vou fazer uma palestra assim? Você acha que esse é um bom caminho? Perceba que quanto mais mal eu assisto, mais mal passa a me pertencer. Nós começamos a ficar mal também. Por quê? Porque de tanto ver, de tanto ouvir para combater, não é que eu seja a favor, e o perigo é que a pessoa vai começar, combatendo o mal, a julgá-lo, a condená-lo. Eu estou combatendo. Quem combate? Soldado. Se eu sou soldado e estou combatendo, eu estou no quê? Em guerra. Concorda? Soldado e combatendo, isso tem nome. Soldado em combate, como chama um combate de um soldado? Guerra. Não tem outro nome. E você veio a esse mundo para fazer guerra ou para conquistar a paz? Conquistar a paz. Então o caminho é outro. Isso quer dizer que a gente concorda com tudo? Não, você tem sua opinião. Só não vai combater. E tem hora que a gente coça o dedo, sobretudo na internet, para fazer. Tem coisa que eu assisto que aquilo vai enfurnigando. Eu faço, mas eu não posso. Eu não posso. Em paz eu me deito, eu nem olho para o computador. Em paz eu me deito, em paz eu levanto. Porque se eu olhar mais que um minuto, eu vou dar minha opinião naquilo ali. É ou não é? É uma coisa... E a gente dá a nossa opinião, ou dá a opinião, todo mundo já tem opinião formada, todo mundo é doutor em tudo, conhece todas as coisas. Aquilo vira um embate, uma briga. Você nunca viu briga de internet? Já ouviu falar? É ou não é? Não tem? Eu sempre falo... Isso é perigoso, é uma armadilha. Aquilo é feito para você entrar. Grupo de WhatsApp da família. Tem alguém que já falou, nossa. Não, estou pegando da família, que é para não colocar estranho, para não dar problema. É só da família, sangue do nosso sangue, todo mundo, a gente conhece todo mundo pelo nome, é filho de fulano, de Beltrano. É ou não é? Grupo de WhatsApp da família. Tem tudo para dar errado. Grupo de WhatsApp da família é invenção do Satanás.
Assim, entenda bem, a gente não quer nem Satanás, mas é a invenção do Satanás. Se tem alguém que inventou isso, é o Satanás. Porque foi feito para dar errado. Eu já vi grupo de condomínio. Aquilo para as pessoas combaterem, é ou não é? Agora você vai perder a sua paz, a sua tranquilidade, a sua felicidade naquilo ali. Então, se você quer crescer espiritualmente e eu gasto energia, pensamento, discussão e tempo naquilo, eu estou crescendo? Não, eu estou perdendo tempo. Então, dá problema. Eu conheço grupos de WhatsApp que deu problema e dá problema violento. Já vi grupo de WhatsApp, por exemplo, da pessoa falar, isso que me chegaram os casos, as pessoas contando porque que deu problema. Eu perguntei, mas que problema que deu? Um grupo lá da família. Aí, todo mundo dá bom dia, boa tarde, boa noite, receita de pamonha, foto de quem nasceu, aquelas coisas, né? Vou lá, bom dia, aquele desenhinho, videozinho motivacional. Até que tem um tio perturbado, domingo, 8 da manhã, acordou endemoniado, né? O obsessor pegou logo cedo. E ele faz uma pergunta, assim, inocente. Em quem vocês votaram na eleição passada? Pronto, é igual falar, eu te invoco, Satanás, né? Com toda a sua força que você se manifeste. Na hora o grupo divide. É ou não é? E aqueles que eram parentes agora querem se matar às 8h15 por causa do tio de Piracicaba. Doido, é ou não é? Doido que tá com fogo. Já vi grupo de WhatsApp, dá problema. A pessoa colocou lá, o tio, escreveu no grupo do WhatsApp. Maconha é do mal. O sobrinho escreveu, trair a esposa também. Pronto. Meu irmão! Então não caia nessa. É a primeira dica. Não julgue nada nem ninguém. Não vai dar certo. Primeiro, eu vou usar... Mas por que eu acho? Não acho não. Eu estou pegando um pensamento bíblico. É uma pergunta. E quem vos elegeu? Juiz dos vossos irmãos. Isso é uma pergunta bíblica, isso está na Sagrada Escritura. E quem vos elegeu juiz dos vossos irmãos? Quem lhe deu essa autoridade para julgar os outros? Não estou falando concordar ou não, mas que autoridade eu tenho para julgar espiritualmente alguém? Para falar, este vai para o inferno, aquele vai para o céu. É uma varinha mágica e eu que decido para onde você vai. Segundo o meu padrão. Só que a pessoa vai puxar a sardinha para a frigideira dele. O padrão é o que ele faz. Então, se eu quero crescer espiritualmente, Chico Xavier foi um homem que foi muito testado nisso. Porque todo mundo que chegava para ele levava problema. Dificilmente alguém chegava assim, ficava 5 horas na fila, que era pouco, para falar com o Chico, e falar, Chico, eu vim de São Bernardo do Campo para falar com você. Eu tenho dinheiro sobrando, saúde sobrando, nunca ninguém morreu na minha família, não conheço ninguém doente e vim aqui só para te abraçar e beijar. Sabe quantos foram falar uma coisa dessa? Ninguém, todo mundo chegava, tem um filho que desencarnou, alguém com câncer, alguém buscando mensagem. O Chico, por várias vezes eu vi as pessoas, ele nunca recriminava ninguém, nunca julgava ninguém. Nunca. Se chegava alguém alcoolizado, bêbado mesmo, na verdadeira acepção da palavra alcoolismo, bêbado, chegava no Chico atendia com carinho, com amor. Tinha um irmão nosso que era alcoólatra e ele entrava no centro, no grupo espírita da prece, no final já, tá? Depois que já tinha feito a psicografia, a oração, já tinha lido as mensagens, mas o Chico ficava lá com um monte de gente. Ele gostava de cantar. Ele cantava uma música, só que os espíritos queriam matá-lo. Porque enquanto ele cantava, era tempo que o Chico podia estar falando alguma coisa. Ninguém queria vê-lo cantar, cantava mal. Ele cantava uma música, quando ele acabava de cantar, os espíritos querendo matá-lo no centro. Menos eu e o Chico. Eu estava lá, eu estava lá. Porque você imagina se eu atravesso o mundo para estar com o Chico Xavier para escutar o bêbado cantar. Ele acabava de cantar, o Chico falava, canta agora aquela. Verdade, estou dando minha palavra para você. A pessoa cantava, nesse dia estava comigo um biógrafo do Chico chamado Adelino da Silveira, muito amigo meu, da cidade de Mirassol. O Chico pedia música para o bêbado. O Chico cantava, mas o Chico conhecia a história daquele homem.
Aquele homem, a gente veio saber, olha, eu vim saber isso daí depois que o homem morreu. Que eu descobri a história do homem, que só o Chico sabia. Para ver como a gente não pode julgar nada nem ninguém. O homem era de Uberaba. E um dia ele estava com a filha, de 7 anos, andando. A menina escapou do braço, da mão, e o ônibus atropelou. E ele viu a filha morrer na frente dele. A partir daquele instante ele tornou-se alcoólatra. Ele não suportava. Era, ou eu bebo ou eu me mato. Dos males o menor, eu não tenho como suportar a vida, porque eu morri junto com ela. Então a gente não sabe por que alguém bebe. Nós somos a favor da bebida? Claro que não, mas não vamos mandar para o inferno quem bebe. Nunca. Então é sempre não julgar. Chico Xavier, quando estava... vamos pegar... Lembram de um presídio chamado Carandiru? Que foi demolido já. Mas o Carandiru era um presídio enorme. Ficava no bairro Santana, aqui na zona norte de São Paulo. Chico visitou várias vezes o Carandiru. Da última vez que ele veio, os espíritas descobriram que o Chico estava no Carandiru. Saiu todo mundo correndo para o Carandiru. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha mídia social. O Chico vinha em segredo. Ele foi, ele tinha, entrou em vários pavilhões, conversou com os presos, passou horas lá. Horas. Quando saiu, os espíritas que ali estavam, para nossa Chico, no Carandiru, que ambiente horrível. Se há um inferno na terra, o Carandiru é pelo menos uma porta dele. Porque é extremamente insalubre, violento. Tanto que foi demolido e terminou naquele massacre. Então, Chico, que ambiente horrível. Chico não alterou o rosto. Chico, você deve ter visto muita coisa ruim. Não foi? A pessoa queria que o Chico visse o mal. Chico disse, não, meu filho. Só vi coisa boa. Eu vi mães desencarnadas chorando ao lado do filho. Vi pais desencarnados clamando aos espíritos protetores para que não desamparasse o filho. Vi muitos espíritos de luz iluminando as trevas interiores. Ah, Chico! Chico resumiu, falando, sabe o que, na calçada do Carandiru? Meu irmão, para encerrar o assunto, a diferença entre nós, que estamos do lado de fora do muro, e eles que estão presos, é que eles foram descobertos, e nós não. Deus te abençoe. E seguiu o caminho dele. Então, nossa primeira dica, são 73 dicas, nossa primeira dica de hoje é, não julgue, que eu gostei do tema, é bom. Não julgue nada nem ninguém. E eu estou lhe dando exemplos de quem, porque qual que é o tema da palestra? Para crescer espiritualmente. Estou dando exemplo e funciona, porque era o Chico Xavier. Ele fazia. Olha quem ele era. Então funciona. Estou lhe dando a teoria prática. Funciona. Não julgue. Primeira dica. Segunda dica de hoje. Se você tem uma religião e você, em nome da sua religião, condena a dos outros, você não entendeu nada da sua. Porque é natural que, e eu cometi esse erro algumas vezes, sobretudo quando era mais jovem, achar que a doutrina espírita era a única religião. Nossa, tem nós e os outros. Não é? Nós, os espíritos guias, protetores, Maria de Nazaré, Jesus aparece no espiritismo, só tem santo, né? Santo Agostinho, o cura da... E os outros? Os outros têm a nossa misericórdia, mas o bom mesmo é a gente, não é? Porque a gente tem Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico Xavier. Toda religião é boa, desde que conduz o homem ao bem. Aprenda uma coisa, religião é aqui da terra. Depois que desencarnar, sabe para que serve a religião? Imagina assim, Bezerra de Menezes. Ele só socorre quem é espírita.
A pessoa está sofrendo, ele está indo na casa. Quando ele descobre que é católico, ele fala, ixi, Jesus amado, e vou embora. Você acha que tem essa acepção de pessoas no mundo espiritual? Não. Não, ele faz o bem. Ele faz o bem. Porque isso lhe dá tranquilidade na fé que você tem. Para não fazer proselitismo. O que é proselitismo? Que a doutrina espírita não faz. É a propaganda religiosa, cujo... Não é só propaganda religiosa, não é proselitismo. Proselitismo é a propaganda religiosa cujo principal objetivo é a conversão. Seja espírita ou o inferno é garantido. Nós fazemos isso? Não. Por quê? Porque entendemos que cada um tem o seu entendimento. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, vai todo mundo para o catolicismo agora, porque lá é que... Ou chegar e falar assim, o católico, não, vai ter que ser espírita aqui, porque o lá tem... Não posso... Eu tinha uma tia, até que tentou fazer isso. Tia Lídia, irmã do meu pai. Estou falando dela porque ela já morreu. Então, tia Lídia. Ela morava em Rio Preto. E eu fiz muita palestra em São José do Rio Preto. Faço ainda, mas fiz muita. É a cidade interior que eu mais fiz palestra. Posso colocar mais de 200 sem exagero, é muito mais. E eu passava assim, tipo, uma semana falando, o movimento espírita de Rio Preto é muito, muito forte. E eu ficava na casa das minhas tias, irmãs do meu pai. Laura, Leda, Lídia e Luci. São 9 irmãos, 4 mulheres, Laura, Leda, Lídia e Luci. E os homens, Adelbar, Ademar, Aimar, Aimoré e Estevão. Tá, meu pai era o mais novo. Então, eu ficava na casa delas. A minha tia Lídia, ela frequentava a igreja domingo, na missa, das 6 da manhã. Tem uma missa às 6 da manhã na igreja. É só para católico fervoroso. Jesus está dormindo ainda nesse horário e tá 6 da manhã a missa começou. Então você imagina a hora que você não teve que levantar para chegar às 15 para 6. Ela é na missa das 6 da manhã de domingo, mas ia com um véuzinho, como manda o paramento. Ela gostava também muito da Seixonoye, que faz aquele jorei, sabe? O Seixonoye gostava muito. Ela frequentava a igreja do Seixonoye. Ela tinha umas amigas que eram da Umbanda. E ela também ia num terreiro chamado, eu lembro até hoje, Caboclo Pena Branca. Ela ia lá. E ela também ia na igreja evangélica. Isso toda semana, sem faltar. Quando ela chegava, você achava que era a pessoa mais envolvida com a religião. Não é que assim, ia para sentar. Ela ia e participava mesmo. Eu falei, tia, para que tudo isso? E ela me respondeu na maior tranquilidade. Meu filho, olha o raciocínio dela. Um deles deve estar certo. Errado ela não está, irmã. Um deles, ela não sabia quem era. Logo ela frequentava todos. O que tiver certo me serve, olha o raciocínio dela. Que religião era ela? Nenhum. Ela não teve religião nenhuma na vida. Embora ela frequentasse todas. Então, quando eu, minha tia, Deus a tenha, quando eu julgo, é sinal de que eu não estou bem. Entenda bem, quando algo me incomoda, se não serve também não é para não religião. Quando algo me incomoda é porque eu tenho algo mal resolvido em mim. Não sei se você entende. Se alguém é homossexual e aquilo me incomoda demais e eu fico incomodado, é sinal de que eu tenho alguma coisa mal resolvida em mim. Se eu fosse bem resolvido, nada vai me incomodar, eu estou bem. Se alguém puxa a droga para ver, pois eu não usei nunca droga, nem sei que droga é, então se ele puxar a droga eu não vou ficar, ai meu Deus, ai porque aqui, não, estou em paz, estou tranquilo, não uso, independente de puxar, guardar, jogar para cima. Se me incomoda algo, é sinal de que eu tenho problema com aquilo mal resolvido. E para fugir e não resolver em mim, é mais fácil eu mirar a espingarda no outro e condenar o outro. E quanto mais eu condeno o outro, maior a probabilidade de eu ter esse problema em mim mesmo. Então, deixe os outros serem quem são. Seja você quem é. Eu ando muito, eu vou muito na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica. Muito. Esses dias eu fiz a terapia do perdão, que eu já fiz aqui na Matriz. Esses dias.
Na Umbanda tinha um monte. Só que eu entro espírita e saio espírita. Todo mundo sabe que eu sou. Eu não preciso me fazer de católico lá na igreja. Todo mundo sabe que eu sou espírita. Eu entro espírita, faço o que eu tenho que falar, claro, com muito respeito aos nossos irmãos católicos, claro que eu vou puxar algo que tem muita coisa do catolicismo, fantástico. Se eu vou na Umbanda, a mesma coisa. Mas eu tenho a tranquilidade de não me sentir ameaçado. Eu não fico ameaçado, ai meu Deus do céu. Calma, tranquilidade. Isso vai lhe ajudar a crescer espiritualmente. Porque você pode ver que tudo que eu estou falando aqui são regras de comportamento. E nós estamos vivendo um mundo doente. O mundo está doente. Está cheio de amargura, de nervosismo, de angústia, de tristeza, de solidão. Nunca teve tanta depressão quanto nos dias de hoje. Criança está tendo depressão. Depressão era, há 20 anos atrás, coisa de adulto. Era inadmissível falar que alguém de 8 anos tinha depressão. Hoje é uma epidemia de crianças com depressão, com síndrome do pânico. Crianças tremendo, desesperadas, crise de síndrome do pânico, que só adulto tinha. E olha lá quando a gente achava um. Hoje é difícil um quarteirão que não tem alguém. Hoje é raríssimo. Se eu falar, pense em alguém que você já ouviu falar que tem depressão. Nunca ouvi falar de ninguém. Não vai ter isso daqui. Todo mundo vai lembrar de um caso. Quando não é a própria pessoa. É ou não é? Então, para você manter-se equilibrado, você tem que respirar fundo, calma e fazer o que deve ser feito. Por exemplo, citando Chico de novo. Falando sobre proselitismo. Certa vez, Chico morava ainda em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é de Belo Horizonte, o que São Bernardo do Campo é para São Paulo. Tudo bem? Aqui não é perto? Então lá também, perto. Um pouquinho mais longe só, mas perto também. Chico estava em Pedro Leopoldo, morava em Pedro Leopoldo. Então, isso daí com certeza foi antes de maio de 1956, quando ele mudou para Uberaba. Então, isso foi antes de maio de 56. Ele recebia muitas caravanas espíritas que ia de São Paulo. Gente, era ônibus. Você não tem noção. Eu não conhecia a fase de Pedro Leopoldo, óbvio. Eu conhecia a fase de Uberaba. Vocês não têm noção do que é um centro que cabem 40 pessoas sentadas e ter 3.000, 4.000 pessoas. Você não andava na rua. O problema não era entrar no centro. Você não chegava para ver o centro. Tem foto disso. Distribuição de cesta básica de Chico Xavier, coloque isso na internet quando chegar em casa. Foto de distribuição de cesta básica do centro do Chico. Você vai ver que tem fila de 30, 40 quarteirões. Você tem noção que são 30 quarteirões de fila? É muita gente. Então, foi uma caravana do Rio de Janeiro só de católicos para visitar o Chico. Chico era uma pessoa muito quista, e foi esse grupo de católicos. Assistiu a psicografia, assistiu a sessão no centro. Só que um desses, que era um ex-padre, nascido também em 1910, no mesmo ano que Chico Xavier, e ele se consagrou padre, esse senhor, ele se consagrou padre em Roma. Mas, como sacerdote já, num dia em que Mahatma Gandhi foi visitar o Papa em Roma, não deixaram Gandhi entrar. Por causa da roupa dele. Que o Gandhi de propósito andava com aquelas roupas indianas, que é praticamente um farrapo, e o Papa não aceitou. E aquilo mexeu com ele, e ele largou o sacerdócio aquele dia. Porque entendeu que não era na atitude do Papa uma atitude que refletia os mandamentos do Cristo, de poder atender a todos, independente da roupa que você tem, mas continuou católico. O homem falava 7 idiomas, é uma sumidade. E ele estava com esse grupo de católicos lá em Pedro Leopoldo. Quando ele gostou demais e pediu para o Chico, posso voltar mês que vem? Chico, lógico, meu irmão. Voltou mês que vem, voltou outro mês, voltou 1, 2, 3, 10, 20, 30. Um dia, no final da sessão, ele olhou para o Chico sentado atrás da mesa e falou, posso dar um recado? Chico falou, lógico, meu filho. Ele levantou-se. Se meus irmãos querem fazer um pronunciamento, eu, fulano de tal, declaro
que a partir de hoje eu sou espírita. Eu estou me convertendo ao espiritismo. No centro do Chico, com o Chico do lado, o centro lotado. Chico puxou a calça dele assim. Chico estava sentado. Sabe o que o Chico falou para ele? Meu filho, não faça isso. Olha o Chico. O homem queria ser espírita, o Chico não deixava. Não faça isso. No centro, todo mundo. Não faça isso. Você é um excelente católico. O catolicismo precisa de você. Você realiza uma tarefa com a terceira idade, com os velhinhos abandonados, que se você largar isso, eles vão ficar desamparados. Você é um excelente católico. Continue, meu filho. Continue. Venha me visitar sempre que quiser, mas continue católico. Chico pediu. Quem era o homem? Ele até queria, mas o Chico não deixava. Tudo bem, continuou católico. Mas amigo do Chico e frequentador mensal do centro do Chico. Até o dia que esse homem escreveu um livro. Escreveu muitos livros. Sobre pedagogia, era um grande tradutor. E ele escreveu um livro. E mandou esse livro católico para a maior editora católica do Brasil, a editora Vozes, que fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E esse livro tornou-se o livro até hoje mais vendido da editora Vozes. Minutos de Sabedoria, de Carlos Juliano Torres Pastorinho. Se ele tivesse tornado-se espírita, nós não teríamos o livro, que a editora católica não ia publicar livro espírita, esqueça. Não sei se você entende, a nossa visão é de longo prazo. A nossa visão não é converter os outros, é melhorar a si mesmo. Então, se você quer crescer espiritualmente, lembre-se de cuidar da própria vida. Quem cuida que é o primeiro sinal de quem não está bem, cuidar da vida dos outros. Qual é o primeiro sinal de quem não está bem? Cuidar da vida dos outros, que a dele está tão ruim, que ele vai querer a dos outros. É ou não é? É o primeiro sinal. Quem está cuidando da sua vida, a vida boa de quem está te cuidando não está. Porque se você está bem, feliz, alegre, contente e realizado, você vai comemorar, vai dar graças a Deus e vai continuar fazendo o que você fez porque está tendo resultado bom, é ou não é? Se eu paro o que eu estou fazendo para cuidar da sua vida, o que você está vestindo, o que você está vestindo, o que é isso, por que você foi, por que você não foi, que religião é a sua, isso e aquilo, e ainda começa a julgar se vai para o inferno, vai para não sei aonde, vai para aquilo e vai para não sei o quê, eu estou perdendo a existência. E eu estou à beira. Tem um filme chamado A Beira de um Ataque de Nervos, uma coisa assim. A gente vai ficar à beira do precipício. Porque vai ter alguma coisa que vai me incomodar. Vai ou não vai? Ah, um monte de coisa vai incomodar. A gente vai para as vias de fato, assim, não na briga, mas na discussão, pronto. Aí eu fico com raiva, o coração já começa a bater na boca, fico nervoso e eu vou perdendo o meu caminho. Então, mais uma dica. Mais uma. Já vou terminar. Quer crescer espiritualmente? Dedicação e disciplina. Não tem outra maneira. Emmanuel, quando encontrou Chico Xavier, por que eu estou citando Chico? Escreveu, psicografou mais de 500 livros, mais de 10 mil espíritos, 10 mil. Olha o número. Comprovadamente, mais de 10 mil espíritos diferentes escreveram através do Chico. Nossa, mas em 500 livros tem 10 mil espíritos? Não, o grosso do que Chico Xavier escreveu não foi publicado. Eu tenho mensagens que não foram publicadas, não viraram livros, estão comigo, eu tenho. Então o grosso, o que foi publicado, esses 500 livros, não dá 10% do que Chico psicografou. Porque isso se perdia. Ele psicografava, entregava o papel, a pessoa pegava o papel e sumia no mundo. Não tinha foto, vamos registrar, vamos fazer uma selfie. Não tinha nada disso, sumia. Você não sabia quem era, sumiu. O grosso não foi publicado. Emmanuel, quando encontra ele, fala, olha, eu sou seu guia espiritual, seu mentor espiritual, nós vamos trabalhar juntos, tá? Eu vou te pedir 3 coisas. Se não tiver as 3, já vou embora daqui. Não vamos nem começar. Chico disse, qual é a primeira? O que Emmanuel falou? Disciplina. Tá bom. Qual é a segunda? O que Emmanuel falou? Disciplina. Qual é a terceira? O que Emmanuel falou?
disciplina. Ele podia pedir disciplina, fé e amor, disciplina, caridade. Não, ele pegou tudo, concentrou 3 vezes numa coisa só. Disciplina, disciplina e disciplina. O que é disciplina, disciplina, disciplina? Fazer o que deve ser feito. Nem sempre quando você está gostando de fazer. Fazer o que deve ser feito. Eu vou fazer, me propus a fazer o bem, não posso fazer o bem quando eu estou bem. E o dia que eu não estou bem? Você vai ficar contando com a sua emoção? Disciplina é deixar a emoção de lado. Porque a emoção muda muito. Tem dia que a gente está muito alegre, não tem? Feliz, contente. Mas tem dia que a gente não está bem. Não, nesse dia eu não oro, não faço a caridade, não vou ler nada. Nesse dia eu não vou ler. Nesse dia eu fico em casa falando mal dos outros e no grupo do WhatsApp atiçando o tio. Não é? Nos outros dias que eu estou bem, que eu levantei, que a conjunção dos astros foi favorável, sei lá o quê. Fazer o que deve ser feito. Eu vi Chico Xavier, eu estava no carro com ele, saindo da casa do Chico para o centro, num Opala azul, e no banco de trás com o Chico. Chico ardendo em febre. Ardendo em febre. E o coração, ele tinha angina por causa dos 3 infartos que ele sofreu. Ele tinha um costume, que é um costume do pessoal antigo. O pessoal antigo, antigamente, quando tinha dor de dente, lá antigo, na roça, eles amarravam um lenço, colocava álcool para esquentar, amarrava um lenço. O Chico tinha o tal do negócio do lenço, ele colocava álcool e colocava assim no peito, o paletó sem gravata, e ele colocava o lenço aqui para o álcool esquentava e para amenizar a dor. Eu vi ele chorando de dor. Mas ele foi psicografar. É a tal da disciplina. É empreender mais tempo produzindo no bem do que assistindo o bem que os outros produzem. Isso serve para sucesso, por exemplo. Quanto tempo você passa vendo o vídeo dos outros? E quanto tempo você gasta produzindo os seus vídeos? O que você gasta produzindo tem que ser maior do que o que você gasta assistindo. É simples a regra. Faz isso na internet que você vai entender. Vai marcar quanto tempo eu gasto com o celular vendo coisa dos outros. Ah, é boa. Sim, dos outros. Você está vendo? É boa. Mas por melhor que seja o que você está vendo, não passa nem perto se você fizer alguma coisa. É infinitamente melhor você ir e servir um prato de sopa, que é a única coisa, um único, não são pratos, um prato de sopa para alguém, do que você assistir alguém servindo toneladas de sopa para os outros. Não sei se você está entendendo. Espiritualmente vai contar o prato que eu servi, não os pratos que eu assisti. Porque senão eu assisto filme de evolução espiritual e fico em casa com pipoca. Eu não é. Assistindo a evolução espiritual do mundo. Que maravilha. O que eu vou fazer? Nada, só estou assistindo. Isso não funciona. Então, produzir no bem. Reclamar menos. E trabalhar mais. Paremos de reclamar. Reclamar não resolve o problema. Se eu estou com dor de dente, ai meu dente, ai meu dente, ai meu dente, como dói meu dente, passa uma semana, ai meu dente. Bem, não era melhor ir no dentista? Vai lá e resolve logo. Reclamar só piora o problema. Então, para crescer espiritualmente, tem que desejar crescer. E para crescer, não é só a vontade, é o trabalho. É a produção. Não há um lema na doutrina espírita fora da caridade. Não há só que caridade, que os outros fazem. Ou o que você faz? Que você faz. Caridade é verbo. Verbo é uma palavra que exprime ação. Quem que vai fazer essa ação? Você. Eu. Nós. Mas temos que fazer. O que a gente não pode é se acomodar. Muitas pessoas estão acomodadas na fé. Elas acham que assistindo coisa do bem, vou ficar bem também. Não, aquilo te inspira a fazer alguma coisa boa. Mas só assistir coisa do bem e não fazer nada, era melhor não ter assistido. Porque pelo menos eu não fico com a frustração de conhecer um monte de coisa e de não praticar coisa nenhuma. Era melhor não ter assistido. Porque se eu não faço algo porque não sei e nunca ouvi falar, eu posso alegar ignorância, tudo bem? Meus irmãos, eu não sei. Desculpa, isso daí eu nunca não estudei, nem sabia que existia. Eu não sei. Eu não sei. Mas se eu sei, se eu assisti, se eu conheço e não faço, aí é muito pior. Porque eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz. Por isso que no mundo espiritual se sofre nem tanto pelo mal que se fez, mas pelo bem que se deixou de fazer. Por incrível que pareça. Que a gente acha que no mundo espiritual o sofrimento vem pelo mal que nós fizemos. Também. Não vai escapar. Mas tem outro sofrimento.
o bem que eu deixei de fazer. Em vez de ter esbofeteado, podia ter perdoado. Eu não perdoei. Aquilo, o bem que eu deixei de fazer se manifesta onde? Na consciência. É questão do livro dos Espíritos. Onde Deus colocou no homem as suas leis. E lá está. Na consciência. Já ouviu falar de consciência pesada? É uma das maiores causas de sofrimento no além. Aí fica no além, chorando e rezando para ter uma nova chance de vir. Porque eu quero ir para poder me reabilitar, fazer o que deve ser feito, agora vai. Deus fala, tá bom, vai. E ele não está fazendo nada. Não, porque quando eu desencarnar no mundo espiritual, ele morto está doido para descer. E quando está aqui, está doido para morrer, porque só quando morrer que eu vou ter paz, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo. Ele não decide onde ele quer estar. E aí fica difícil. Então, tudo isso, quando a gente vai fazendo o que deve ser feito, vai dando plenitude espiritual, sensação de realização. Paz. Essa paz vem dessa luta. É difícil evoluir? Muito. Ninguém vai chegar aqui e falar, olha, é muito fácil, fecha os seus olhos só, faz uma oração e está resolvido o seu problema. Não, dá muito trabalho. Evolução espiritual não se faz de elevador. Como muita gente gostaria. Toma banho, janta, passa perfume, entra no elevador da evolução espiritual, aperta o botão escrito céu, e o elevador sobe. Ele vai dando adeus aos pecadores. Tchau, meus irmãos. E eu vou subindo, o elevador me leva. Evolução espiritual se faz de escada. Degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. Se não tiver suor, trabalho, luta, não. Eu me lembro do centro do Chico, que era um calor, aquilo era uma sauna. Porque não entrava ar, você imagina 3.000 pessoas do lado de fora, não entrava ar, e os espíritas de São Paulo resolveram dar um presente para o Chico. Colocaram um aparelho de ar-condicionado daquele assim, violento, sabe? Colocaram, Chico sentou, olhou o aparelho, olhou que estava meio fresquinho, olhou o aparelho e falou, o que é aquilo ali? O pessoal falou, ai Chico, presente para você. Um ar-condicionado para você trabalhar fresquinho. Chico falou, o que é isso? Um ar-condicionado para você trabalhar fresquinho. Chico falou, meu filho, da onde eu vim, nunca foi fresco. Chico era muito humilde, tanto que você perguntava para ele, quando você morrer, você vai para onde? Ele falava, para o céu. Nossa, para o céu é centro espírita do umbral. Ele não tinha esse romantismo que eu vou. Ele falou, pode desligar. Desligaram, Chico falou, não, tirar da parede. Tiraram o ar da parede, com aquele buraco, que não era aquele ar com o compressor ficava junto, um buraco. Esse é um ambiente de muito suor e muito trabalho, meu filho. Porque na minha vida, disse o Chico, eu enfrentei dificuldade a vida inteira. E foi graças à dificuldade que eu enfrentei que eu estou aqui hoje. Porque muito possivelmente, no espírito, ele falou por humildade, no espírito rebelde que eu sou e indolente, se eu tivesse facilidade, talvez eu não estaria aqui hoje. Foi a dificuldade que me colocou aqui. Eu nasci com ela, vivi com ela e vou morrer com ela. Isso quer dizer que você não pode ter ar-condicionado? Não. Eu só estou tentando te demonstrar que nós precisamos lutar, perseverar, insistir. Então, se nós fizermos, não julgarmos os outros, sabermos o que nós queremos, largar de ficar condenando a religião dos outros, deixa os outros serem quem são. Ah, mas é ateu, Deus abençoe. Ah, mas ele tem que crer em Deus. Ué, se Deus quer Deus, não está forçando ele, vai você em nome de Deus agora, é você que está. Deus está mandando oficial de justiça? Porque Deus sabe que ele é ateu, não é? E deixa. Agora você virou oficial de justiça de Deus, está intimando, está mandando prender. Se for só prender, tá bom, de que manda para o inferno. E inferno, entenda bem, quando usa a palavra inferno, é eterno. Inferno, uma vez dentro, na teoria dos que acreditam em inferno, você não sai mais. Você tem noção de quanto demora um negócio que não acaba nunca? No inferno? Então veja que pare com essa coisa. Pare com isso. Mantenhamos a paz, a tranquilidade. Só 1/3 do mundo, um pouquinho menos, é cristão. Se Jesus voltasse hoje, em corpo, imaginar lá do jeito que o pessoal espera,
que tem que ser em corpo, com carruagem. Você vê que o pessoal gosta de coisa assim. Jesus andava descalço, era pobre, nasceu no meio dos cavalinhos, dos burrinhos, numa manjedoura. Mas como é que ele vai voltar? Num trono de ouro, com a trombeta tocando, o cavalo branco. Aquilo é filme de Hollywood, não é? E os anjos tocam primeiro e toca antes de Jesus, esperando ali, vão esperar, e fogos e coisas, e Jesus passa voando na carruagem de fogo. Eu não é? Isso me passa na carruagem. E aí, eu acho que eles não param nunca, porque se parar, pega fogo em tudo mesmo. Porque você já correu com o negócio com fogo, enquanto você correr tem vento. Então na carruagem de fogo, é menos, irmão. Se Jesus aparecesse hoje, em corpo físico, menos de 30% seguiria ele. A maioria não é nem cristão. É que a gente é do Ocidente que acha que todo mundo é igual, é menos. Menos. Se contente com o que você é, lutando para ser melhor. Não empreenda tempo precioso em mudar a vida do outro, porque talvez nem o outro está conseguindo mudar dele, quanto menos nós ter o poder de mudar, nós não temos essa autoridade. Ore por todos. Ah, mas eu não concordo. Ore por ele. Já experimentou fazer uma oração em silêncio por ele? Senhor, eu oro para fulano. Ele é ateu. Que um dia ele te conheça, Senhor. E que ele siga o caminho dele em paz. Pronto, já orou. Deus abençoe. Não preciso pegar no colarinho dele. Se a pessoa fosse, quando eu citei, imagine, saiu de São Bernardo e foi para falar com o Chico Xavier. Você imagina Chico lidando com gente problemática o dia inteiro, a vida inteira. É a fórmula para dar errado. Uma hora você vai estressar, uma hora você vai estourar, uma hora você não aguenta mais. Mas Chico mantinha tranquilidade. Se alguém chegasse para ele e falasse, Chico, imagina alguém de 18 anos. Claro que isso não aconteceu, mas imagina que aconteceu coisa pior. Chegando e falando, Chico, eu sou de São Bernardo do Campo e eu vim aqui me consultar com você, pegar a sua opinião. Pegar a opinião do Chico era muito comum fazer isso. E pegar a sua opinião. Eu tô com uma ideia na cabeça, Chico, lá em São Bernardo, que a gente tem um terreno da família, numa chácara, lá no Riacho Grande. Tô pensando em fazer a maior plantação de maconha do grande ABC. Nós vamos vender maconha pro povo. Olha a história. Vamos vender maconha pro povo, vamos sacar maconha, enfumaçar maconha, vamos fazer maconha. E eu vim saber o que você acha. Sabe o que o Chico falaria? Na maior tranquilidade. Que maravilha! Olhando para cima. Que maravilha! Pô, você não sabe que maravilha? Ele está vendo a maravilha. Que maravilha! Estou vendo a sua mãe aqui desencarnada. Ela está muito contente com o que você vai fazer, eu não é? Vamos orar para dar certo. O que é o dar certo? Chega a polícia, prende todo mundo, ele puxa 6 meses de detenção, eu não é? Desiste da história. Deu certo! Espiritualmente. Chico jamais ia pegar no colarinho da pessoa falando maconheiro, bandido. No ABC só tem maconheiro, mais um que apareceu. Nunca ia fazer. Você nunca ia ver ele segurando o colarinho do menino e desistir. Nunca. Deus abençoe. Foi assim quando apontaram o revólver no peito dele. Como puxou de um saco de pão um revólver, apontou no peito dele. Você imagina que estava tão próximo o revólver que o cano encostou, não tinha espaço para ele esticar a arma. O cano encostou, ele falou, vim te matar. Chico falou, meu filho, você chegou atrasado. Eu já morri faz tempo. Na maior tranquilidade. Eu já morri faz tempo. O que está aqui é o resto de mim. Eu sou um homem morto. Não vivo. Porque ele já estava mais para lá mesmo, não é? Que vivo, morto. Então, a última frase. Nada nem ninguém valem a sua paz. Mantenha a sua paz, sua confiança, faça o que deve ser feito. Seja seguro na sua crença, usando ela para produzir no bem. Que a evolução vem. Não se preocupe. A evolução vai ser o resultado dessas suas atitudes e, claro, de tantas outras, como aprender matemática e, quem sabe, dirigir. Ou, quem sabe, não tem como fazer tudo nessa encarnação. Mas faça alguma coisa, porque esse alguma coisa vai te ajudar muito, com toda certeza. Tudo bem? Tá bom. Peço para dar um recadinho. Amanhã, hoje é dia 1º, não é? De abril. Amanhã é aniversário de Chico Xavier. Falamos do Chico amanhã. Daqui 3 horas. É aniversário, Chico nasceu dia 2 de abril de 1910. Amanhã é aniversário do Chico e amanhã, em homenagem a Chico Xavier, eu vou fazer uma palestra 8 horas da noite na internet. No nosso Instagram, Facebook e YouTube. Nas 3 mídias ao vivo.
Se você quiser assistir, eu vou falar sobre Chico Xavier, contar casos da vida dele. Muitos casos não tem em como é que fala? Não tem em livro. Então, se você quiser assistir, se você puder nos seguir também nas nossas mídias sociais, lá você sempre vai encontrar notícias ligadas ao bem, ao amor. Vai ter muita coisa sobre autismo, por causa do Estevinho, meu filho que é autista. Então, tem muita coisa sobre autismo também, muita coisa de espiritualidade, muita coisa de espiritismo. E amanhã tem o quê? A palestra em homenagem ao aniversário de Chico Xavier, às 20 horas, mais conhecido como 8 horas da noite. E o endereço é só você pesquisar Estevão Camolese, vai aparecer no Instagram, Facebook e YouTube. Vamos fazer o que é que faz a... Tá bom. Tá bom. Tipo uma música de fundo também, Cícero? Pensemos em Deus e acalmemos o nosso coração. Nós estamos em paz, nós estamos com Deus. Nesta casa que foi erguida em teu santo e divino nome, e no nome de Jesus. Senhor Jesus, Mestre divino, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. As tuas mãos estendidas em nossa direção, garantir-nos-á a certeza de que todos seremos acolhidos pelo teu amor. És um mestre diferente dos outros. A tua grandeza não nos oprime a pequenez. A tua inteligência não nos oprime a ignorância que ainda carregamos em nós mesmos. A tua bondade jamais desiste de nós. Embora tivéssemos 1 milhão de motivos para que o Senhor pudesse ter ido embora das nossas vidas, mesmo assim o Senhor nunca desistiu e sempre esteve ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, nos amparando, protegendo, abençoando, iluminando e fortalecendo as nossas almas, sequeadas da tua misericórdia divina. Senhor Jesus, nós recordamos a rapidez com que encontrastes Mateus Levi, o cobrador de impostos. E o Senhor passando olha para ele e diz: Mateus, larga esta coletoria e vem, me segue, que de hoje em diante eu te farei contabilizar as almas para o reino de Deus. 1 minuto contigo transformou Simão Bar Jonas no teu discípulo mais velho. Quando ele já havia lançado a rede ao mar e da praia, com calma, sem gritar, falastes mansinho e brandamente: Simão, larga estas redes, que de hoje em diante eu te farei pescador de homens. 1 minuto contigo foi capaz de converter aquele jovem italiano, aos 24 anos de idade, da cidade de Assis. Uma frase sua: Francisco, reconstrói a minha igreja. Foi capaz de mudar a vida daquele rapaz, transformando-o no poverello de Assis.
Um minuto contigo foi capaz de tirar dos torvelinhos da sombra Maria de Magdala, quando o teu amor a acolhia em teu próprio seio. Um minuto contigo foi capaz de fazer os paralíticos andarem, os cegos enxergarem, os endemoninhados serem livres. É por isso que nessa noite nós rogamos um pouquinho do teu tempo, um instante do teu olhar. Porque se o Senhor já olhar, mesmo de longe, por nós, e os nossos olhos um dia cruzarem os teus, com absoluta certeza nós teremos contemplado a salvação. Abençoa-nos, Senhor, livrando-nos de todo mal e dando-nos todo bem. E que sejamos, conforme assevera o Espírito de Cáritas, na oração que tem em seu frontispício o próprio nome, que sejamos um espelho a refletir a tua divina imagem. Recebe a todos nós, Senhor, na nossa pequenez, os votos de gratidão pela oportunidade da vida, que se não é exatamente como gostaríamos que fosse, foi a que o Senhor achou melhor que tivéssemos. Nós confiamos em Ti e entregamos a nossa vida, o nosso destino, o nosso caminho em Tuas mãos divinas. Na certeza que aconteça o que acontecer, o Senhor nos deseja, hoje, agora, aqui e sempre, sempre o melhor para as nossas almas. Muito obrigado, Senhor, por esta casa de luz, que é também a tua casa. A todos os espíritos desencarnados que aqui permanecem, que aqui passaram, passam e passarão. E a todos os nossos irmãos que aqui entram encarnados, muitas vezes em busca da instrução, em busca do socorro, em busca da própria libertação. Obrigado, Senhor, pela benção da vida. E mais uma vez, pela oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos em torno do teu nome imaculado e santo. E que assim seja. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado.